Já desreformei no exército, afiei tanta faca sem precisar. Tire da flor o espinho, que é pra não dilacerar, que é pra não dilacerar. Pegue o tambor e venha batucar comigo. Pegue o tambor. Coisa bem boa começar a semana com música, né? Tá aí o som da banda Mamba, que vai nos acompanhar o programa inteiro para deixar ainda mais alto astral esse estúdio, não é? E a sua casa também. Bom, hoje o programa tá recheado de coisa boa. A gente começa conversando sobre comunicação, como facilitá-la em vários aspectos da sua vida. Também falaremos sobre a importância de desenvolver a inteligência emocional, né? É uma coisa que muita gente aí precisa também. Procedimentos estéticos sem cortes e também falaremos sobre um livro que foi lançado com poemas sobre a sexualidade feminina. Então, ó, bora começar que tem muita coisa. E o Tá Rolando de hoje é especial para os fãs de The Walking Dead. Prestem atenção! Foi divulgado nesse final de semana o teaser da mais nova produção da franquia da série. Intitulada World Beyond, a atração deverá mostrar a primeira geração a crescer depois do apocalipse zumbi. A série terá 10 episódios apenas em sua primeira temporada e tem previsão de estreia entre março e junho de 2020. Então já se preparem aí os fãs, que vai ter muita coisa boa. Outra informação interessante, olha só, com apenas 17 anos, a cantora Billie Eilish foi escolhida pela Billboard como Mulher do Ano. A honra já foi concedida anteriormente a artistas como Lady Gaga, Madonna, Ariana Grande e Selena Gomez. Eilish subirá ao palco para a nomeação, enquanto Taylor Swift receberá o reconhecimento de Mulher da Década. Ô, poder! O prêmio será entregue em dezembro durante o Billboard's Women in Music. Será que se eu começar a cantar eu ganho um prêmio desses, hein? Pô, Mulher da Década é show de bola, esse aí eu queria. Mas não, Taylor Swift, né? Não estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que ela. Bom, então, estou aqui com a fonoaudióloga Débora Brum, que vai tratar com a gente de um tema de extrema relevância nos dias atuais. Comunicação, Débora. É, como tu falaste antes, né, é uma das soft skills agora tão pregadas em todo o mercado profissional. Mas ainda assim a gente percebe que tem muita gente com dificuldade de comunicação, dos mais diversos tipos de dificuldades. Normal, acho que a gente nem cresce aprendendo a lidar com isso. Como é que tu desenvolve no desenvolvimento do teu trabalho, nas empresas principalmente? Como é que é abordado esse assunto? O que acontece, Ali? A comunicação, ela é requisitada em todos os nossos ambientes sociais, profissionais, pessoais. E existem pessoas que sabem o que elas querem dizer, só que travam, não têm coragem. São pessoas que engolem sapo, que não conseguem se expressar. Tem aquelas que dizem de um jeito tosco, de uma forma agressiva, que não medem as palavras, que se acham super sinceras. E que também não é uma forma muito saudável. O que eu busco? Eu busco desenvolver nas pessoas estratégias para desenvolver uma comunicação assertiva, que é dizer o que tem que ser dito da melhor forma possível, para que o outro receba, entenda e nos compreenda, com uma comunicação mais saudável, que gere um diálogo e não uma imposição. Então eu faço isso através de treinamentos e palestras. Bom, isso imagino que esteja também dentro de uma ideia que se tem falado muito, que está crescendo, que envolve inclusive aquela coisa da negociação ganha-ganha. Muitas vezes a gente não quer, muitas vezes não, o certo é a gente não querer simplesmente impor a nossa opinião, mas sim fazer como tu falaste, né? Abrir um canal para uma comunicação que possa levar a algum lugar e não só impor a sua verdade. Agora é engraçado porque isso também vai na contramão de um fenômeno que a gente está observando nas redes sociais, que é muita gente dando sua opinião como se fosse, assim, verdade absoluta. Isso, a gente está na era da intolerância
e da grosseria, porque as pessoas se escondem através das telas e do WhatsApp e falam o que elas pensam e não tem filtro e não medem também as consequências, né? E a gente está indo, hoje eu percebo nas empresas, principalmente, as pessoas estão atrofiando a habilidade de conversar, de dialogar. Muitas vezes, ao invés de chamar e ter um bate-papo, a pessoa manda uma mensagem, manda um e-mail. E isso é um grande problema, porque está afastando as pessoas num convívio que deveria ser muito mais harmonioso. Por exemplo, num time, tu precisa ter engajamento e as pessoas não estão próximas. Deixa eu, aliás, te fazer uma pergunta, então, bem prática. Uma dos hábitos que eu observo, principalmente no gaúcho, no âmbito profissional, é ir muito direto ao ponto numa conversa, até mesmo por telefone. Quando tu trata com pessoas que são de outras regiões do país, sempre tem, e aí, tudo bem, como você tá, papapã. Aquela, né, o small talk. Faz diferença ter isso? Será que a gente não está atalhando muito a comunicação ou não? A gente está vivendo um momento que é tanta coisa acontecendo e temos que correr contra o tempo que isso acaba sendo mais objetivo. Tem os dois lados da moeda, né? O nosso tom de voz, o tom de voz do gaúcho já é uma voz com uma ênfase exacerbada. Então, nós temos uma fama de ter uma comunicação muito incisiva. Mas também tem a necessidade da objetividade. Então, é possível ajustar para não perder a objetividade, não ser prolixo, mas também não ser direto demais ao ponto. Que é o que eu chamo de comunicação tem que ser. Ela tem que ser sucinta, ela tem que ser específica e clara e tem que ser relevante. Eu mostrar por que isso é importante, por que dar esse feedback negativo para uma pessoa é importante. Então, tem que achar um equilíbrio. Bom, a gente está falando aqui, claro, muito focado no mercado, né, na vida profissional, no escritório, numa vida, enfim, profissional. Mas, sem dúvida nenhuma, comunicação é algo que a gente precisa usar em todos os aspectos da nossa vida, desde ir até o caixa do supermercado comprar um pão, até o nosso relacionamento em casa. Que com certeza dá muito pano para manga para problemas de comunicação, né, Débora? Oxe, se dá. Como é que a gente pode, aliás, usar essas tuas técnicas em casa, assim, com o marido? Podemos e devemos. Olha aí, prepara, Patrick, que hoje vai ter comunicação assertiva em casa. Vai ter uma DR mais saudável e mais produtiva. Sim, são todos seres humanos, independente se é no ambiente de trabalho ou em casa, nós precisamos ter uma comunicação empática, que é uma comunicação mais cuidadosa, pensando não só no que nós queremos falar, mas também no o que o outro vai receber, como é que eu posso falar de uma maneira mais assertiva. Então, por exemplo, usar uma linguagem mais positiva. Ao invés de falar assim, que saco, tá tudo sempre bagunçado. Você pode falar assim, olha, quando eu chego em casa e vejo essas meias espalhadas no chão, eu fico muito estressada, eu fico incomodada, porque eu preciso de organização para me sentir bem aqui em casa. Você poderia me ajudar a organizar a casa? Então, ao invés de reclamar, é a gente fazer pedidos mais assertivos. Sim, não botar no outro uma culpa, mas sim trazer para si uma necessidade. Isso, por exemplo, você nunca me escuta. Falar com você é a mesma coisa que falar com uma porta. É claro que a pessoa vai receber uma frase dessas com o quê? Com pedras na mão, e aí vai rebater e já vira uma discussão. Se eu falo isso de uma outra forma, olha, quando a gente conversa, tu fica falando no celular, tu não olha para mim e eu me sinto, às vezes, deixada de lado. Para a nossa relação, a gente precisa de mais atenção e apoio. Tu poderia olhar para mim quando a gente conversa? A postura de uma pessoa influencia na hora da comunicação? 100%. A postura e o tom de voz chegam antes do que a nossa fala. Já foram feitas várias pesquisas mostrando isso, né? Comunicação porque isso corporal. é um elemento que muita gente joga. Daqui a pouco muitas mulheres na hora da conversa começam a chorar, porque sabe que isso vai sensibilizar a outra parte. Inclusive, aproveito e te faço uma pergunta. Muitas das questões de comunicação são emocionais, né, Débora? Muito. Muito. Conseguir trabalhar essa de forma técnica, eu acho que assim, racional, pontual, ajuda a pessoa a ultrapassar essas barreiras emocionais. Seria esse o caminho também? A comunicação assertiva, ela parte de uma das habilidades que é o autocontrole. Então, no momento que eu falo e eu demonstro a minha raiva, ou na expressão facial, ou no meu tom de voz, as minhas ideias, eu perco a razão, mesmo que eu tenha razão, porque eu falei com um tom de raiva. Então, o primeiro passo é dar-se conta dos seus sentimentos, o que está acontecendo, que emoção, e não fazer a emoção se sobressair. É controlar o tom de voz,
para que a pessoa ouça aquilo que eu estou falando, ouça as palavras e não só essa emoção que acaba se sobressaindo. Mas né? há momentos em que a comunicação depende também de uma emoção sendo demonstrada? Sim, inclusive nós precisamos começar a usar mais o nosso sentimento e trazer para uma conversa. Eu posso dizer assim, eu fiquei extremamente irritada por você ter chegado atrasado. Eu posso dizer isso, mas de um jeito que a pessoa não se sinta acusada. Eu fiquei irritada com o seu atraso, porque eu gosto de pontualidade. As pessoas, elas deixam as emoções meio que embaixo do tapete e as emoções acabam escapando, né? Sim, mais cedo ou mais tarde elas vêm à tona. Então eu preciso ter consciência e até expor o que eu estou sentindo. Isso muitas vezes humaniza uma Agora, conversa. não é fácil, né? A gente vê que por mais que as pessoas muitas vezes pareçam que sabem se comunicar bem, tem uma série de questões aí e situações que precisam sempre ser trabalhadas e que podem, na verdade, ser muito vantajosas depois para a pessoa saber manejar isso. Claro, isso serve para tudo, né? Tem muita técnica que as pessoas podem aprender, podem treinar e aperfeiçoar para começar a se desenvolver mais essa comunicação mais clara e mais saudável. Então, às vezes a gente usa palavras que servem como gatilhos para uma discussão. Por exemplo, eu gosto de você, mas o mas serve como um gatilho para a pessoa sentir que ela vai ser levar discordada. uma porrada. Eu gosto de você e precisamos cuidar tal ponto. Então, evitar o mas, usar uma linguagem mais positiva. Eu não quero que você grite comigo. E tem o não. Eu posso falar, eu gostaria que você falasse mais baixo. Eu posso dizer assim, você esqueceu o que nós combinamos ontem. É uma linguagem negativa, a palavra esqueceu. Você lembra o que nós combinamos ontem? É uma linguagem positiva. Eu já vou anotar tudo aqui depois para treinar em casa, né? Afinal de contas, isso aí são, com certeza, dicas que todo mundo deveria levar na sua vida. Débora, muito obrigada pelas tuas dicas e considerações aí riquíssimas. Tenho certeza que depois o nosso público vai deixar nos comentários se funcionou em casa ou não funcionou. Isso vale para chefe, para marido, para esposa, para filho, para tudo, né? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Bom curso, sei que tu estás com um curso agora, hoje, quarta-feira. Sim, conversas difíceis, técnicas para aprender a desenvolver uma conversa difícil melhor. Olha aí, para torná-la menos difícil, né? Mais fácil. Aliás, esse assunto vai fazer um gancho com o próximo tema, que é inteligência emocional. Então, vocês fiquem aí que nós desenvolveremos a coisa aqui, ó, maravilhosamente bem, com muita informação. Não sai daí. Criar atenção. Caso embatume, meu bem, você que jogue um limão, porque o que eu escondo já não cabe na forma. Tentarei numa outra também, com menos fermento, que é pra não crescer, que é pra não crescer. Mamba dando show aqui no Virou Moda. Bom, agora é hora do nosso diário do bebê. Virei mamãe. Não basta tudo que a gente tem pra fazer, chego em casa. Vocês sabem o que eu tenho que fazer agora? Um caleidoscópio. Sim. Eu vou ter que criar um caleidoscópio, uma coisa que eu não tenho a mínima ideia de como se faz, vou ter que jogar no Google e ver. Isso não pode ser verdade. Meu caleidoscópio vai ser o pior, porque é meu, né? Isso é uma sacanagem, seus pais que tem que fazer. Nosso caleidoscópio. Tá horrível. Sério, gente. Minha mãe vai ter que comprar troço. Que troço, miçanga? E a cara de frustração do filho. Gente, ele achou horrível o meu caleidoscópio, foi um tema para os pais, mas também depois foi o seguinte, ó, lide com as frustrações da vida, acontece, paciência, supera, né? Faz parte. Bom, vamos agora falar sobre procedimentos estéticos sem cortes, aquilo que todo mundo quer ouvir às vésperas do verão. E para falar sobre isso, estou aqui com a doutora Ana Corsini, que vai nos contar tudo sobre esse assunto e nos dizer se ainda há esperança, doutora. Com certeza. Ah, que maravilha. Obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui no seu programa, que é tão bem quisto pelos telespectadores. Ai, que coisa boa, espero que gostem mesmo, hein, pessoal? Bom, me conta o que temos de novidade, o que é possível fazer, quais são as grandes inovações nessa área.
A medicina, ela tem avançado muito nos últimos anos. E agora, chegando às festas de final de ano, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre os procedimentos sem cortes que nós fazemos na clínica. Então, desde uma aplicação de toxina botulínica, um preenchimento tanto definitivo quanto absorvido, e agora com uma novidade, que é o transplante capilar com a técnica FUE, que é a extração do folículo capilar, unidade folicular a unidade, sem cortes. Então, eu acredito que isso seja uma técnica muito moderna aqui no nosso país e cada vez está se desenvolvendo mais. Tá, só me explica como é que isso funciona, porque se é sem cortes, enquanto foi falando, eu fiquei imaginando uma pinça tirando cada um dos fios. Isso, Tá, isso. Claro, uma super pinça. Na verdade não é uma super pinça, se chama punch. Então ele é um instrumento que ele vai com uma rotação através de uma lâmina circular e extrai folículo a folículo. Nossa! Tudo com anestesia local. Tanto na região de cabelo, quanto de sobrancelha e barba, a gente consegue a técnica. Sério que dá pra fazer também nos pelos do rosto, aqui sobrancelha e barba? Com certeza, principalmente nas mulheres. Vamos falar de nós mulheres, que nós somos tão vaidosas e uma bela sobrancelha faz a diferença, valoriza o olhar. E isso é uma reclamação muito comum nas mulheres mais maduras, que vão, porque a gente vai perdendo realmente, né, tanto cílios quanto sobrancelhas, especialmente quem passou por aqueles processos de afinar muito e tal, ficou sem os pelos. Eu não sabia que dava para fazer assim. Sim, com certeza. Os pelos afinados, justamente pelo excesso de depilação, nós conseguimos reimplantá-los através da técnica FUE, que também retiramos os pelos da região de trás da cabeça. Então, no caso da mulher, como o cabelo de cima tapa, não precisa raspar o cabelo. A cabeça, né? Apenas uma pequena faixa. Ali nós retiramos folículo a folículo e transplantamos para a região da sobrancelha. Mas e quanto tempo demora um procedimento desses? Em média, 4 horas, quando é sobrancelha. Se é cabelo, vai um pouquinho mais. Sim, porque aí também precisa mais fios, né? Com certeza. Um trabalho super minucioso. Sim, mas a grande questão é, os pelos nunca mais caem. Sim, aí esses estão garantidos. Podem cair os outros, mas esses estão lá. Garantidos, porque a gente tem uma influência de uma enzima chamada 5-alfa-redutase e que ela está mais presente na região temporal e frontal. Atrás do cabelo, da cabeça, nós quase não temos essas enzimas. Então, os pelos que nós retiramos dali, nós transplantamos de uma forma saudável. E é interessante porque a gente vê muitos homens fazer, né, historicamente os homens fazendo transplante de cabelos em função da calvície, mas as mulheres sofrem muito com aquela área que vai ficando mais rala, né, no topo, exatamente como tu falaste da cabeça. Com certeza, e no caso da alopecia androgenética feminina, que ela é menos prevalente, porém existe. Então eu digo, né, na mulher ela tem aquele aspecto de doente, e isso acaba incomodando e mexendo muito com a autoestima. E esse transplante também dá para ser feito na região de calvície feminina, sim. Isso é tudo feito em consultório? Tudo na clínica, dentro dos parâmetros da nossa vigilância, pelo seu médico e sempre buscando uma técnica mais moderna, né? Por exemplo, quando a gente transplanta com um instrumental que se chama implanter, ele é como se fosse uma caneta, o diâmetro na hora da implantação é muito menor, ou seja, ficando mais natural. Nossa, eu fico impressionada com como é possível fazer isso hoje de forma cada vez mais natural mesmo, né? A pessoa nem nota a diferença. E uma técnica que hoje a gente vê que ela é uma técnica minuciosa, porém é uma extração com anestesia local dentro da própria clínica e, claro, com uma equipe de 5, 6 profissionais. Porque são horas de procedimento, né? Para sobrancelha e barba, é preciso algum cuidado depois do procedimento? Tanto para os 3, eu sempre peço 3 dias de repouso. E depois está liberado para as atividades. O que pode acontecer de efeito colateral é ficar com um leve edema, inchaço na área dos olhos. E que também não é via de regra, pode ficar. Mas também passa, né? Por alguns dias, depois tudo normaliza. Tudo normaliza. E para o corpo, doutora, o que temos de opções? Hoje nós também temos o preenchimento definitivo de glúteo, que eu gosto muito. O produto, ele é biocompatível, ele não tem risco de reação alérgica e nem de sair do lugar. Sempre lembrando que os produtos têm que ter a liberação da Anvisa.
Então, sempre se atentar nisso. O preenchimento do glúteo nada mais é do que a aplicação desse biomaterial que vai ficar para sempre alojado na musculatura. Tudo com anestesia local, sem cortes e sem cicatriz. A gente pode fazer com o intuito de melhorar a flacidez, redefinir contorno ou realmente dar aquele volume no bumbum. Então, silicone no bumbum não se usa mais? Se usa, com certeza que se usa, mas tem pacientes que não querem ir para o bloco, enfim. Cada um tem o seu jeito, né? Sim, as suas necessidades, os objetivos também. Justamente. Então, esse é uma técnica que a gente pode fazer sem cortes e sem cicatrizes. Isso daí é via injeção mesmo? Isso, nós utilizamos uma pistola. Essa pistola, ela faz com que a gente dose a quantidade exata do produto a ser injetado e com uma microcânula. Lembrando que agulhas, ela tem riscos terríveis de romper vasos, entrar produtos dentro do vaso e dar a necrose e embolia. Então, sempre com microcânula, nunca com agulhas. Qualquer procedimento. Mas esse tipo de procedimento dá para fazer ainda nessa época do ano? Porque agora vai vir verão, enfim, né? A pessoa já vai sair de biquíni, se Deus quiser, já pode usar um biquinizinho, um maiô na praia, tranquilamente. Aliás, todo mundo pode usar, né? Tem que parar com essa coisa também de querer o corpo perfeito. Mas a gente sabe que as mulheres têm uma autocrítica muito grande. Então, é possível fazer uns procedimentos assim para dar aquele up agora e ficar segura? Com certeza, inclusive agora é a hora do verão. O que acontece, obviamente, que nos primeiros dias, primeiros 7 dias, é bom evitar o sol diretamente. Mas depois tu tá liberado para pegar tua praia, para piscina, usar teu biquíni e não precisar mais ficar enrolada na toalha, né? Que muitos pacientes acabam com essa queixa dentro da clínica, dentro do consultório. Pois é. Na verdade, aí vem o trabalho, todos esses procedimentos, como algo para auxiliar realmente a pessoa a sair dessa, né? Encarar a beira da praia, a beira da piscina com mais alegria. Vai lá e seja feliz com o corpo que tem. Doutora, e para os homens? A gente vê os homens hoje em dia muito mais vaidosos, cuidando de si. Já falamos aqui das possibilidades de transplante de fios e tal, mas para o corpo, tem alguma coisa que pode ser feita sem cortes também para os meninos? Olha, para os homens, inclusive, existem aqueles vasos que acabam incomodando, que nós podemos secá-los, que se chama escleroterapia, que é a aplicação de um líquido esclerosante e que diminui aqueles vasinhos nas pernas. Também existe o preenchimento definitivo, que é a bioplastia, ao invés do glúteo, que também alguns homens pedem. Então, hoje, claro, o número é maior das mulheres, porém os homens também estão procurando, como também preenchimento de peito, de bíceps, tríceps, ombro. Tudo dá para ser feito com a bioplastia, onde tem a região muscular. Dá para sair todo preenchido? Dá para sair todo preenchido. Claro, um procedimento por vez. Sim, claro, tudo com muita parcimônia e cuidados que são necessários, né? Com certeza. Individualizando o procedimento, não querendo fazer tudo numa única etapa, isso vai aumentar riscos. E também com uma certa cautela, né, doutora? Porque às vezes a pessoa chega lá e diz, ai, quero mudar, quero fazer preenchimento. Mas calma, há limites que aí o próprio profissional avalia e traz para o paciente, não é? Com certeza. E eu digo que a vida é bem mais do que apenas a estética, né? Então a gente tem que começar a se olhar mais ali para dentro. Às vezes, com certeza, a gente consegue esse estímulo melhorando o visual, né? Mas existem outras coisas de muito mais importância na vida. É bacana a gente ver quando a pessoa está trabalhando com a parte de fora, para que reflita também, se permita mais trazer a sua melhor versão. Bom, eu fiquei bem interessada nesse preenchimento aí de glúteos, hein? Acho que todo mundo chega, as mulheres com certeza, chegam nessa época do ano e começam a pensar nisso, porque lei da gravidade, né? Que essa aí não tem jeito. E muitas vezes até somente com a academia tem essa dificuldade em desenvolver a massa muscular ali, né? Até porque em função da queda da produção de colágeno, é isso, né? Com certeza. Começa a cair tudo mesmo. Tudo. Nós temos absorção de absolutamente tudo, inclusive os ossos. Então, se perde estrutura. E a gente está aqui para repor essas estruturas de uma forma harmoniosa e com seriedade. Bom, então tá aí uma super opção para quem ainda não está satisfeito consigo, né? Não fez academia o ano inteiro, agora vai correr contra o prejuízo às vésperas do verão. Doutora, muito obrigada pelas tuas observações aqui. Tenho certeza que muita gente já está de olho no que dá para ser feito. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí.
só pra te ver feliz. Vem pra superfície pra poder respirar. Toda a minha sujeira vai de encontro ao teu mar. Cuidado, sereia, vê se não vai engasgar. Mas no meu barco você pode pular. Para vocês que estão curtindo o som da Mamba, fiquem ligados que no próximo bloco a gente vai conversar com eles e vocês vão saber a agenda de shows para poder assisti-los ao vivo. Bom, o papo agora é sobre inteligência emocional e para isso eu estou aqui com as coaches Ju Martins, Elaine Leite, que estão abrindo a sua empresa, inclusive amanhã, né, gurias? Exatamente. Para ajudar esse povo que tem que desenvolver mais inteligência emocional, é um termo que já é bastante recorrente, mas as pessoas, até que ponto elas realmente trabalham isso, gurias? Então, a gente está percebendo cada vez mais a dificuldade que as pessoas têm de se desenvolverem. As pessoas muitas vezes chegam no nosso escritório sem saber, eu não sei qual caminho seguir, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero. E a gente passa a entender durante um processo de coaching que é apenas um detalhe. É só a ponta do iceberg. Exatamente. A gente consegue dentro do processo ter a consciência de que gerir as emoções numa transição de carreira, na abertura de um novo negócio. A inteligência emocional é o que realmente faz a diferença num novo processo, num novo vamos caminho. recapitular um pouco. O que é exatamente inteligência emocional? Então, mais do que conhecimento, né? A inteligência emocional é como eu vou gerir as minhas emoções, né? É como eu uso as minhas emoções a meu favor. É como eu realmente aproveito, né, o meu conhecimento e transformo isso para a minha vida. Né? Pois é, e é aí que muita gente inteligente em outros aspectos acaba tropeçando, né, gurias? Exatamente. Hoje em dia é muito mais comum, as grandes empresas optam muito mais por contratar um funcionário, um colaborador que tenha inteligência emocional do que um currículo vasto, um currículo recheado de outras formações. A inteligência emocional hoje, cursos e treinamentos e formações de inteligência emocional, hoje é considerado um dos pré-requisitos nas maiores empresas do nosso país. Por que na prática, dentro de uma empresa, é tão importante contar com esse tipo de colaborador? Inteligência emocional, como a Elaine falou, é a capacidade de gerenciar as emoções, gerenciar conflitos entre as pessoas. É a pessoa que sabe identificar o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, o que eu estou sentindo em determinado momento. Já pensou? Aquele que chega no trabalho, acontece um pequeno problema de manhã cedo, em casa, antes de sair, pneu do carro furado. Aquilo gera uma emoção que literalmente estraga o dia inteiro. A pessoa passa mal-humorada, não consegue se entender com o colega, com o chefe, com a esposa, com a família, com o marido, enfim. E gera aquela emoção ruim o dia inteiro. Estraga o seu dia e o dia das pessoas que estão ao redor. Acaba sendo contraproducente, no fim das contas, ter alguém trabalhando assim dentro do seu ambiente de trabalho, né? Exatamente. Ele acaba sendo tóxico, né? Com a sua energia e com a energia dos colegas, né? Então, ao invés de melhorar os resultados, otimizar, acaba realmente sendo negativo. Para a pessoa conseguir desenvolver a inteligência emocional, na verdade, tem que também partir dela, perceber que há um gap aí nessa sua competência. Aliás, todo mundo acho que pode desenvolver cada vez mais a inteligência emocional, né? Ninguém está 100% perfeito e lidando com a inteligência emocional o tempo todo. Com certeza, com certeza. Nós estamos a gente sempre fala evolução contínua, né? Nós estamos sempre nesse processo de se desenvolver. Nós mesmos trabalhamos com isso, a gente está sempre buscando cursos, formações, treinamentos no qual a gente se permite a se desenvolver. Livros, filmes, a gente está sempre estudando e buscando mais. Mas é sempre uma escolha, né, Ali?
É aquela história, né? A mudança é uma porta que se abre por dentro. Exato. Na prática, para quem está nos assistindo, vocês teriam algumas dicas? Achei interessante, inclusive, daqui a pouco, filmes para ver, para dar esse clique, para auxiliar as pessoas. De que forma, aos poucos, no seu dia a dia, é possível ir trabalhando isso? Eu sempre falo que é a consciência em primeiro lugar. Sabe quando tu te dá conta do que faz vai te fazer explodir? Eu sempre brinco que é o tamanho do pavio. Sabe aquilo que quando tu descobre o gatilho que faz o teu pavio queimar? Quando tu começa a ter consciência que é aquele fato, é aquele significado que tu deu, é aquele fato, é aquela situação que te tira do centro, que te tira o teu controle, isso tu já passa a ter, quando acontecer aquilo de novo, eu vou agir dessa maneira. Então, vamos acalmar, vamos gerenciar essa emoção para que eu não exploda no trabalho, com a família, com o filho, ou dia a até dia. coisas muito singelas, né? Como estar no trânsito e sair xingando todo mundo. Sabe, quando eu vejo isso, me dá me impacta tanto, porque eu imagino que as pessoas que estão gritando, xingando, fazendo, realmente aquilo ali desmorona com pelo menos uma hora da vida da pessoa. Com certeza. Com certeza, mas é uma escolha. É uma escolha. Né? E nem sempre baseada na inteligência emocional. Por quê? Porque a pessoa ela não tem consciência de como aquilo está interferindo no dia a dia dela, né? Então, o primeiro passo é realmente a tomada de consciência. O segundo é quando eu começo a ter clareza, de fato do que as minhas atitudes estão me aproximando ou me afastando dos meus objetivos, né? Então, o que eu ganho em xingar no trânsito e quanto tempo eu levo para voltar ao meu estado normal, meu estado produtivo, meu estado de felicidade. É um gasto desnecessário, né? De energia. Exatamente. Né? E é uma escolha. Então, quando as pessoas começam a ter clareza disso, é que a mágica acontece. Né? Aí a busca por melhoria, a busca por conhecimento, a busca por exercitar melhor. Peraí, mas se nessa situação eu estou agindo assim e isso me afasta do meu objetivo, em que outras situações da minha vida eu estou agindo da mesma forma e também me afastando? Agora, é super complicado isso, porque na verdade a gente volta porque daí para o que a Ju falou, que é consciência. Mas quem tem consciência disso também nesses nossos dias tão corridos e turbulentos, né? Muita gente não tem essa percepção. Então, será que tem um exercício assim para vocês que estão aí nos assistindo pararem para pensar sobre isso, refletir até que ponto eu estou consciente dos meus atos no dia a dia? Mas é aí que a gente entra com um processo de coaching, que o coaching ele faz com que tu tenha essa clareza desse caminho a seguir. Ao longo do processo de coaching a gente consegue visualizar nossos valores. Muitas pessoas deixam o dia a dia, sabe aquele dia tudo vai automaticamente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, com o processo de coaching, a gente passa a tomar as rédeas das nossas vidas. E passa a se identificar quais são os nossos valores, qual é a nossa missão, o nosso propósito, por que eu faço o que eu faço. E tendo essa clareza, a gente consegue traçar uma caminhada consistente na busca do nosso objetivo, na busca dos nossos sonhos. Para quando a gente chegar no resultado, a gente esteja certo de que, de fato, era isso mesmo que eu queria. Que muitas vezes é isso que acontece no dia a dia. Eu desejo ser tal coisa, eu desejo conquistar tal coisa, mas eu não tenho clareza do que vai me levar até lá, ou todo o processo para chegar até lá. E que a gente vê que é muito comum também, daí são pessoas que acabam perdendo tempo e fazendo coisas que não levam a nada, girando né? na volta do rabo. Exatamente. Exatamente. Mas é super pertinente a gente trazer esse assunto, até porque final de ano, né, gente? Tempo para reflexão, botar algumas metas para 2020 em dia. Então, falar de inteligência emocional é super oportuno. Gurias, parabéns pela abertura da empresa amanhã, né? Exatamente. A Fly Coach amanhã é lançada no mercado. Essa empresa em parceria de duas amigas que vieram buscar de fato e vivem hoje dos seus sonhos, vivem hoje dos seus objetivos. Sim, vocês que passaram por transições também de carreira. Aliás, exatamente. Esse é um tema que está muito em voga hoje em dia, virou moda fazer transição de carreira. Gurias, nós vamos ter que encerrar por aqui o papo, que está muito bom. Agradeço muito vocês trazerem esse tema da inteligência emocional. Tenho certeza que se cada um de nós pensasse um pouquinho mais sobre isso, o mundo seria bem mais pacífico, né? E feliz. Quem sabe produtivo também. Acho que justamente está na moda ser feliz, né, Ali? Sim, então, né? a busca por essas melhorias, com certeza. Bom, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho
Não sai daí! E já de volta, e o papo agora é o lançamento de um livro que traz poemas eróticos para mulheres. Estou aqui com a autora do livro, Adriana Mondadori, Clitória, poemas eróticos para mulheres. Está aqui, deixa eu mostrar a capa. Foi lançado agora na Feira do Livro, né, Adriana? Olha aqui, vamos ver se a gente consegue um... Tá até combinando com o meu sapato, hein? Eu olhei na câmera, olha que lindo. E a ilustração também é tua? Sim. Pois é, além de autora, escritora, né, tu ainda faz essas ilustrações que tem essa história bem interessante. Tu gosta muito de flores, né, Adriana? Isso. Conta um pouquinho, então, sobre a criação, a produção do livro. Então, eu sempre gostei de fotografar as flores, né, e eu sempre encontro nelas o corpo feminino, sempre. E a criação foi nos bares, né, com as conversas com as mulheres e sempre naquela necessidade de conversar sobre a sexualidade. E aí eu descobri que nós pouco sabemos ou exploramos isso, né? Então, Clitória vem com esse propósito, né, de dar uma despertada na sexualidade da mulher. Que a gente vê que é algo realmente não explorado na literatura, tanto que foi aquele sucesso 50 Tons de Cinza, né? Quando parece que as mulheres se abriram para isso. Então, quantos poemas tem aí? Tem 35. Como é que foi o processo de criação deles? Eu comecei fazendo um poema que se chama Melancia, né, que se trata de um dos maiores tabus. Depois eu vou ler, se der tempo. E aí eu fiz conforme as fases da mulher, tudo que ela passa, né? Adolescência, grávida, sempre com o ponto orgasmo, tá? Então, como que é um orgasmo para uma mulher que está grávida, uma mulher que está na fase puérpera, logo depois da gravidez, quando ela está lá cheia de filhos, também trabalhando, na menopausa, na velhice, né? Então, tentei pegar um pouquinho de cada momento da mulher. Vamos ouvir então ele. Sim, pode vou ser? ler então Melancia. Melancia. Dias famigerados, femininos, devem ser escondidos. Tenho vontade, mas hoje não é dia. Sinto o calor do teu corpo colando em mim. Hoje não é dia. Enlaço o teu braço na minha cintura, saímos da cama em passos de dança. Olhares gulosos esbarram no espelho, me tenho, te tenho. Gotas na pele brilham como cristais. Fecho os olhos, meus lábios bailam, viajo para uma terra sem fim. Tenho mundo, sou inteira, plena. No chão alvo marmorizado, um riacho de frutas vermelhas. Meu íntimo feio, tão lindo. Que lindo! E aí ele tem a imagem. Pois é, vamos mostrar a imagem aqui, ó. Que acompanha. Cada um dos poemas traz uma imagem que não são que todos os poemas, mas a maioria deles. Tu vê traços super simples, né? Mas que conseguem muito claramente trazer isso que está escrito. Muito lindo. Adriana, como é que está sendo a recepção do livro? As mulheres têm gostado muito, porque elas têm se identificado com a linguagem, né? Porque é uma linguagem sutil, são poemas. E o poema ele tem um subtexto nas entrelinhas, né? De cada verso. Então ali ela pode entrar na história, entrar naquela história, se perceber, né? E com isso despertar um pouco da sexualidade em si. Sim, ele é muito sutil, né? Não é aquela coisa crua. A mulher tem mais dificuldade, eu acho, com o cru no que tange ao sexual, né? Quando se fala de sexo. É que está muito difícil para a mulher acordar às 6 da manhã, ter toda uma rotina do dia a dia, chegar em casa à noite, né? E tá com a libido, né? Estourando. É difícil. Então, assim, o que ela faz para isso, né? Ela precisa se perceber um pouco mais. Então, de repente, coisas simples como uma leitura erótica, um banho gostoso, um creme gostoso, se cheirar. Se permitir, né? Se permitir se conhecer. Adriana, para quem quiser obter esse livro, como é que faz?
pode ser através do meu site, tá? Ou das redes sociais. Entre em contato comigo que eu mesma posto para o endereço com uma dedicatória bem especial. Então passa o teu site e as tuas redes sociais. O site é Adriana Mondadori, o Instagram é Adri Mondadori e o Facebook é Adriana Mondadori. Ótimo. Tá aí para quem quiser conhecer todos os 35 poemas desse livro lindo. Então entra em contato com a Adriana, que é uma super, com certeza, é uma super dentro, né? Adriana, obrigada, sucesso com o livro, que venham muitos mais. Bom, a gente vai encerrar o programa com música. Já ouvimos aqui o pessoal da Mamba, agora vamos conversar com eles, saber a agenda de shows e, claro, né, ouvir um pouquinho mais. Então, Mamba, que está aqui conosco hoje, então, só tem 3 deles aqui, eu sei que é um grupo grande, né? E aí, gente, um prazer tê-los aqui. Como é que estão? Cíntia Rodrigues à frente do vocal, Alemão Douglas, Gustavo Machado. Tocaram, curtiu o som, então eu fui ouvindo aqui, feliz da vida, adorei. Muito bom. Então, o que temos de shows pela frente? Essa parte da agenda, quem está mais por dentro, que tem decorado na alguém memória aqui é o Gustavo. sabe? Olha aqui, Adriana, eu tô de costas para ti. Não me deixa lembrar muito. Então, alguém sabe a agenda? Ou vamos ter que pedir para a produção? Eu tenho que saber, né? Então, a gente vai dar início à nossa turnê agora em dezembro, que a gente vai passar pelos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Ah, vão dominar o Brasil. A intenção é essa. Simplesmente isso. Já pela segunda vez. E estamos aí, amarradão, então, no programa. Vocês são em 7, é isso? 6. 6. E os outros 3 resolveram tirar a tarde de folga. Assim. Ou não, trabalhando. Outros trabalhos. A gente faz a parte diurna e a gente faz a parte diurna e noturna. Sim, vocês trabalham mais, então. Não, estamos brincando, tá, gente? Eu não tô querendo causar intriga aqui entre a banda. Pelo contrário, vou mandar um beijo para todo mundo que não pôde estar aqui, mas certamente vai arrasar nos shows junto. A gente tem até brincado o seguinte, na verdade são 2 vocalistas, né? A Cíntia Rodrigues e a Mariana Devetti, que não está completando o time, tem o Gabriel Klaser na bateria e o Genésio Monteiro no contrabaixo. Mas ultimamente, nos últimos programas de televisão que a gente tem feito, a gente não tem conseguido estar com todo mundo. Normalmente, quando vai a Mariana, a Cíntia não está junto, então a gente brinca. Mas nos shows vocês se encontram? No show a gente se encontra. Ainda bem, que bom. A gente falou, a gente bota um acrílico entre as duas para não dar essa briga, entendeu? Ah, claro. Olha aí, ainda bem que não sou só eu fazendo intriga aqui no meio. É uma brincadeira interna nossa aqui. Vocês se conhecem há quanto tempo? Muitos anos. Eu e o Gustavo Machado, a gente é amigo desde a infância, assim. Ele é meu compadre, padrinho do meu filho. E eu e a Cíntia também, né? A gente se conhece há mais de 15 anos, então... Mas o projeto é relativamente novo. Ele começou agora, no ano passado, 2018. A gente fazia parte de 2 projetos distintos e que acabaram se transformando na Bamba, né? E hoje a gente está com esse formato, focando totalmente no nosso som autoral. E mostrando aí, passando por diversos estados do Brasil para tentar levar o nosso swing gaúcho ao musicado brasileiro. Sensacional. Inclusive, a primeira música que a gente ouviu foi o lançamento, né? Carne de Sol. Carne de Sol a gente vai tocar agora. Vai ser a última. Eu vou dizer que eu ouvi vocês ensaiando e confundi agora. Mas é porque eu tô louca para que vocês também ouçam, tenho certeza que vão amar. Então, bora encerrar o programa com o lançamento? Bora. De sol, meu amor é de sobra, minha carne é de sol, meu amor é de sobra. E vem provar da cozinha da baiana, e vem dançar que na cozinha tem baião, batuque, sanfona, tem dendê, guitarra, coentro e violão. Minha carne é de sol, meu amor é de sobra, minha carne é de sol, meu amor é de sobra. O amor tá na cozinha, temperando com aroeira, tem perfume de jasmim, gosto de flor de laranjeira.